Olá, amigos, amigas, sobretudo torcedores e torcedoras do Palmeiras. Falemos neste vídeo sobre como o Palmeiras pode eliminar o River da Libertadores. Este é o segundo de 2 vídeos sobre este assunto. No primeiro eu falei um pouco mais sobre como o River se compacta na saída de jogo, como é que se comporta a sua defesa, aquela linha de 4 com um jogador à frente, né, que geralmente prega muitas armadilhas para os atacantes adversários. Quando, por exemplo, quando o jogador da linha de 4 ele sai em perseguição ao jogador atacante adversário que está no lado do campo, gera-se um espaço ali que na verdade é um espaço muito apropriado para o outro atacante adversário ocupá-lo, mas na verdade é uma armadilha, né? Porque aquele que fica um pouco à frente, né, ele ocupa aquele espaço, então a linha é restabelecida. Falei um pouco disso, falemos um pouco mais neste vídeo sobre outras questões que podem fazer o Palmeiras vencer esse River. Não é impossível. O River é hoje o grande bicho-papão da América e é realmente, sem sombra de dúvidas, em termos de conquistas, em termos de chegar quase sempre às etapas decisivas da Libertadores. É uma equipe que vem sendo treinada com muita competência desde 2014 pelo Gallardo, de forma que o jogo da equipe é um jogo, como eu já disse em outro vídeo, um jogo de memória, em que as coisas funcionam muito pela memória dos jogadores, o deslocamento em campo ocorre muito por memória, a forma como se comporta dentro de campo, comportamento dentro de campo, a ocupação de espaço, né, espaços mortos dentro de campo, né, aqueles espaços em que nada acontece, muitas vezes a ocupação desses espaços ocorre de uma forma proposital, de uma forma já muito conhecida, né, quando os jogadores estão gerando uma pressão sobre o adversário, a forma como eles conseguem fazer deslocamentos quase de forma instantânea, gerando linhas de passe, também de forma quase instantânea, é algo soberbo nesse River do Gallardo. Acho que é sobretudo aí que o Palmeiras vai precisar agir muito bem, ou seja, cortando, bloqueando a maioria dessas linhas de passes do River. E quebrar linhas de passe do River é um exercício que precisa ser constante, porque quebra-se uma linha, outra é gerada imediatamente, outras acontecem imediatamente. Então a coisa tem que ser frequente, né? A defesa palmeirense vai precisar se comportar de uma maneira muito focada nessa prática de quebrar, de cortar as linhas de passe do River, sobretudo quando o River estiver naquela situação de pressão sobre a área alviverde. Então fica todo mundo ali, né, tramando no entorno ali da área do goleiro palmeirense. Jogadores nesses momentos eles trocam muito de posição. Essa troca de posição também é muito rápida. Essa troca de posição ela é uma das grandes responsáveis pela criação de linhas de passe. E, às vezes o zagueiro consegue perceber, né, e prever algumas dessas situações, mas às vezes o zagueiro não consegue prever outras, porque são muitas. Eles são peritos nesse tipo de coisa, né? De criar, de se movimentar, trocar de posição um com o outro, gerando novas linhas de passe, ocupando espaços, criando espaços, gerando espaços dentro do campo, que a defesa às vezes não consegue prever. Algo interessante nessa questão de gerar espaços, né? Tem muito a ver com a ocupação de espaços, né, não tão próximo à área. Numa situação de pressão, por exemplo, às vezes algum jogador recua, né, ele se apresenta um pouco mais, né, ele recua um pouco, gerando ali o quê? Gerando uma espécie de eliminando a tensão, né, naquela relação dos atacantes com os defensores, na tentativa de abrir espaços mais à frente. Então, um dos atacantes, um dos meio-campistas, um dos jogadores, né, porque quase todo mundo atua ali, praticamente como atacante, né? Então, um desses jogadores, um ou dois, acabam voltando, né? E quando volta, elimina um pouco aquela tensão naquela relação dos atacantes contra os defensores. Ao mesmo tempo, novas linhas de passe são criadas aí. Então, quando uma linha de passe é criada nesse sentido aí, né, voltando, recuando um pouco mais a bola, automaticamente abre-se a possibilidade de que novas linhas de passe sejam criadas também um pouco mais à frente. Por quê? Porque quando um ou dois jogadores, em geral, eles fazem isso com 2 ou 3, eles recuam nessa situação de pressão em que as coisas não estão dando certo, um ou outro jogador volta um pouco mais, ele acaba recebendo a bola, então o marcador tende a sair, né, na perseguição, gerando um espaço um pouco mais à frente que acaba sendo ocupado
por um jogador do River. Então é um negócio complicado, é algo com que a defesa palmeirense vai precisar tomar muito cuidado. Eu diria que ser eficiente nessa questão é muito importante para o Palmeiras. É muito importante, porque é através desse tipo de situação que o River faz grande parte dos seus gols. Não, é aquela questão, sabe, existe jogo que uma equipe fica com a posse de bola o tempo inteiro possuindo a bola e não acontece nada. Às vezes acontece isso ocorre com muitas equipes. Não é o que acontece com o River. Eles ficam tramando ali e eles não desistem. E muitas vezes, na maior parte do tempo, sempre acontece alguma coisa. Na maior parte do tempo, eles conseguem achar o homem livre. Essa questão dos espaços, essa questão ali, por exemplo, de linhas de passe, a busca é incessante pelo homem livre. O homem livre acaba, às vezes, aparecendo em condição de marcar, muitas vezes de frente para o goleiro dos seus adversários. Nessa trama ofensiva, o River busca arrematar de fora da área se algum jogador tiver espaço. O River busca o homem livre para se apresentar à frente do goleiro. O River solta a bola, roda a bola e amplia o campo, aprofunda o campo se preciso for, amplia também. Então, nessa questão de aprofundar o campo, aprofunda demais, aí no caso abre bastante ali, encurta bastante, né? Acaba aproximando bastante os defensores do goleiro. E nesse sentido, oportuniza, por exemplo, que algum jogador possa arrematar de fora da área. Então muita gente acaba, não apenas o perseguidor, mas muitos outros jogadores acabam também recuando bastante, né? Recuando e ficando próximos ao goleiro e gerando espaços mais à frente para o arremate. Então vem uma bola diagonal, né, já pronta para o arremate. Então o River, quando ele amplia o campo, na verdade, ele abre a defesa, né, também gerando muitos espaços. Então é muito importante que, nesse sentido, a compactação da defesa palmeirense seja importante e em alguns momentos dessa compactação, alguns jogadores da segunda linha, né, se infiltrem na primeira linha, formando uma linha de 5 ou uma linha de 6 defensores. Bem, compactação. Compactação é a saída para o Palmeiras, é o nome daquilo que o Verdão vai ter de fazer contra esse River, sobretudo quando ele estiver em situação de pressão. O Palmeiras precisa compactar sim, e em alguns momentos sim, ter a primeira linha próxima ao goleiro, mas na maior parte do tempo não fazer isso. Quando preciso for, quando necessário, quando possível for, na verdade, importa muito que o Palmeiras consiga adiantar a sua primeira linha. E se estão compactadas as duas linhas, se adianta a primeira linha, também vai adiantar automaticamente a segunda. E, na medida do possível, tentar encaixotar o River dentro dessas duas linhas, porque aí dificulta muito mais a criação de linhas de passe. Agora é importante, muito importante que nessas horas, quando tentar sair do bloco muito baixo de marcação, né, é muito importante tomar cuidado com os lados do campo. Por quê? Porque alguns jogadores do River, nesses momentos, tendem a cair nas costas dos defensores adversários, né, no caso do Palmeiras, né, tendem a cair pelo lado do campo e aí gerar um grande problema. E importa bastante também que os jogadores do Palmeiras entendam o seguinte: não é para ficar preocupado com o atacante, com o extremo que vai fazer esse papel, ou com o centroavante que possa fazer esse papel, ou com um jogador daquela linha de 3 do River no meio de campo, né, que possa ocupar aquele papel como extremo. É importante não se preocupar que seja o lateral que vai fazer esse papel, né, de extremo. Ou seja, é importante pensar no espaço, na proteção do espaço, porque qualquer um deles pode se fazer de extremo nesse momento. Até o zagueiro pode se apresentar como extremo ali, fazendo esse papel. Então, menos do que se preocupar com o jogador, importa mais se preocupar com a defesa eficiente do espaço, porque alguém vai cair por ali. E esse alguém pode ser o extremo, o centroavante, o meio-campista, o volante ou o zagueiro, né? Porque o River é assim. O River é uma equipe de surpresa em que todo mundo sabe jogar no meio de campo, todo mundo sabe jogar no ataque, e os laterais do River sabem jogar de todas as maneiras possíveis. Sabe jogar como volante, como meio-campistas, sabe jogar como alas, como os laterais, enfim, como laterais, enfim, de todas as maneiras, né? Importa muito que o Palmeiras, no seu replanejamento, no novo planejamento que faça, pensem, né, se tiver de contratar um lateral, ou finaliza, né, a ideia de que o Gabriel Menino é um lateral direito e pronto, né, e aí buscar um reserva para ele, ou subir alguém da base, ou contratar um lateral direito. Marcos Rocha não dá. Marcos Rocha não é nome de lateral eficiente hoje
para ocupar aquele lado da defesa do Palmeiras. Basta olhar para os laterais do River. Uma equipe eficiente hoje, uma equipe hoje competitiva, não pode ter um Marcos Rocha no seu elenco. Então houve aí alguns problemas de planejamento do Palmeiras, né? Esses problemas precisam ser sanados e um deles é, por exemplo, eliminar do elenco jogadores como Marcos Rocha. Marcos Rocha não é um lateral que consiga hoje ter... Primeiro que às vezes ele dorme em campo, ele some, desaparece, é um daqueles que às vezes cava espaço para sumir dentro de campo, mas não é só por isso, eu tô falando também em termos de qualidade mesmo, né? Claro que às vezes ele pode cobrar um lateral e jogar a bola lá na área e sair um gol. Esqueçam que isso não vai acontecer contra o River. Não vai acontecer, né? Mas em algum momento pode acontecer isso, mas é muito pouco, muito pouco. Então o Palmeiras precisa talvez pensar no lateral e basta olharmos para o que são os laterais do River. São jogadores que são laterais, são construtores de jogo com muita eficiência, são meio-campistas, são volantes, e às vezes são atacantes de muito relevo. Interessante que nesse jogo o River não terá o Casco, que está lesionado, o lateral esquerdo, o reserva imediato, o Angelini, que é muito bom, preparado para ficar no lugar do Casco, também está lesionado. Então o Gallardo tem o Jorge Moreira, o paraguaio, que é um bom lateral, muito bom lateral, só que ele é muito defensivo. E o Gallardo preferiu sequer colocá-lo no banco de reservas contra o Boca. Também não deverá colocá-lo contra o Palmeiras. Ele vai improvisar o Javier Pinola como lateral esquerdo. O Pinola é um zagueiro de mais de 38 anos, né, 38 para 39 anos de idade, só que ele é muito rápido, ele é muito eficiente, então ele deverá ser o lateral improvisado do River. E vai estar o tempo inteiro no ataque, assim como estaria o lateral de origem. Por isso que ele optou pelo Pinola no lugar do Jorge Moreira. Então o Pinola é muito eficiente, mas na trama ofensiva o Pinola vai deixar um pouco a desejar em relação à qualidade do passe, do trato com a bola que tem os laterais de origem, o Angelini e o Casco. Ele não é ruim nisso, mas os outros dois laterais são muito bons. Embora o Pinola seja muito rápido, na questão da recomposição não será tão eficiente como seria com os outros laterais. Então cabe ao Palmeiras pensar também que quando for atacar o River, o lado esquerdo da defesa do River é o setor em que o Palmeiras tem que pensar prioritariamente em atacar. É por ali que vai haver problema. E mesmo que outros jogadores do sistema defensivo tentem cobrir o espaço, né? Espaços vão ser gerados na defesa do River, porque o Pinola demora muito mais para voltar do que o velocíssimo Fabrício Angelini ou o eficiente, né, o experiente Milton Casco, que sabe voltar, correr pelo lugar certo e não precisa correr tanto para estar no setor defensivo com eficiência novamente. O Pinola não tem muito isso, então cabe explorar esse setor do ataque. O River é uma equipe que sofre muitos gols de bola parada, sobretudo aérea. Tem sofrido muito assim desde meados de 2018. O River tem sofrido muitos gols na bola aérea. E não é porque os seus zagueiros não são tão altos. Longe disso. Os seus zagueiros como Rojas e Dias, que não são tão altos, têm boas impulsões e são bons no jogo aéreo. É porque o sistema defensivo nesse sentido não está funcionando muito bem. O River estava tomando muitos gols. E aí eles resolveram estudar uma forma de eliminar ou atenuar o problema e descobriram que poderiam fazer a mesma coisa contra os seus adversários. A partir daí, o River começou a fazer muitos gols de bola aérea, a partir de cobranças de falta e a partir de cobranças de escanteio, mas muitos gols. Em 2020, 31% dos gols do River aconteceram de bola aérea através de faltas próximas à área ou através de escanteio. A coisa é tão séria que o treinador do Banfield resolveu orientar seus jogadores que em situação extrema que deixasse cruzar. Se não houvesse muitos jogadores povoando a área, que deixasse cruzar do que ceder o escanteio para o River. Então importa muito que a defesa palmeirense tente não ceder escanteios para a equipe argentina, assim como não fazer muitas faltas próximas à área, porque 31% dos gols da equipe argentina têm sido feitos desta forma. Quando tramam ali no entorno da área do adversário, eles estão o tempo inteiro buscando ali espaços, né? Tentando achar o homem livre, né? Tentando se deslocando por memória, né? como eu já disse, encontrando espaços que ninguém imagina. Né? Nesses momentos, né, que o River está fazendo isso, que está fazendo esse jogo de abrir e procurar esses espaços, é muito importante, né, que o Palmeiras fique atento
não somente para cobrar, para cortar a linha de passe, mas para sair no contragolpe. Esse contragolpe precisa ser acionado, sobretudo, pelo lado do campo. Que quando o River está nessa situação de pressão, os jogadores se ficam um pouco mais atrás no campo, eles ficam ocupando o corredor central. Se for um, fica no corredor central. Se forem dois, ficam no corredor central. Se forem três, eles se compactam no corredor central e deixam o lado do campo mais desprotegido. Então, cabe ao Palmeiras tentar buscar o contragolpe pelo lado do campo. Mas como o Palmeiras precisa fazer duas linhas de 4 muito bem compactadas, aqueles jogadores da linha de 3 palmeirense, em geral, precisam ter um grande trabalho defensivo ali nessa linha de 4. Então, é claro que por serem muito velozes e eficientes, eles também podem puxar contra-golpe, mas o Palmeiras precisa pensar na eficiência da bola longa que encontre este que fica um pouco mais à frente. O Palmeiras tem jogado com 4-2-3-1, é importante, na maioria das vezes joga dessa forma, é importante que esse 4-2-3-1, pelo menos esse 1 fique um pouco mais à frente, mesmo que não jogue com 4-2-3-1, mesmo que 4-2-3-1 se transforme em 4-1-4-1, enfim, este 1 precisa ficar um pouco mais à frente e especialmente um pouco mais aberto e que esse jogador seja muito veloz. Nesse caso, muito possível que seja o Rony. O Rony talvez seja este jogador. Ele pode não estar vivendo um bom momento, mas talvez ele seja esse jogador. O Gabriel Verão também é muito rápido, também pode ser ele, mas um jogador e não dois jogadores. O Palmeiras precisa jogar, né, praticar esse jogo defensivo na Argentina contra o River e precisa praticar esse jogo defensivo também em São Paulo contra o River. Por quê? Porque eu estou falando de identidade de jogo. O River joga da mesma forma em casa e fora de casa. E essa é a dica para o Palmeiras. Como é que o Palmeiras vai jogar contra o River? Tem que jogar da maneira como tem jogado. Né? O Palmeiras tem ido muito bem nesse jogo de proteger, né? Nessa prática de proteger o seu campo e sair para o contragolpe. É assim que tem que jogar contra o River, mas assim que tem que jogar dentro de casa e fora de casa. Né? E, ou seja, tem que fortalecer o que tem de melhor no momento, que é esse tipo de jogo, de proteger seu campo e sair para o contragolpe. Mas esse contragolpe precisa ter pelo menos apenas um homem ali em geral para acioná-lo e esses jogadores mais da linha de 3 que costumam sair para o contragolpe, eles precisam se preocupar sobretudo em se defender. As equipes que têm tido sucesso contra o River têm tido sucesso porque têm jogado desta forma. Agora, se o jogo precisa ser defensivo contra o River, é muito importante que passe a mensagem de que jogar defensivamente trata-se de uma estratégia e não do medo. Não pode mostrar para a equipe argentina que está com medo, porque senão a coisa fica feia. É mais ou menos o que fez o Boca no Superclássico argentino. O Boca o tempo inteiro mostrou para o River, o Boca se defendeu o tempo inteiro e passou a mensagem o tempo inteiro que aquilo era uma estratégia, que se preciso fosse, talvez ele jogasse ali no ataque e não teria problema nenhum. Então, quando o Palmeiras faz isso, se o Palmeiras fizer isso, ótimo. Mas como é que faz isso? Como é que passa a mensagem para o adversário que eu estou usando uma estratégia, que isto, ou seja, como é que eu mostro para o adversário que eu estou dominando o jogo, que eu estou controlando o jogo? Jogo mental. E isso acontece se os erros nessa estratégia não acontecerem. Então eu estou jogando na defesa, então eu preciso me defender muito bem. Eu não posso mostrar, né, apresentar erros infantis. Né? Olha, eu estou jogando, defendendo o meu campo e saindo no contragolpe, então eu preciso ser eficiente nos contragolpes. Eu não posso perder contragolpe, né, como eu perco, por exemplo, no Campeonato Brasileiro. Eu não posso perder uma situação de contragolpe, porque nem sempre elas vão acontecer. E outra, é muito importante ter ótimo aproveitamento nas finalizações, né, porque isso também importa no sentido de passar a mensagem de que eu sou eficiente naquilo que eu faço. Quando defendo, eu sou eficiente. Quando ataco, saio no contragolpe, eu também sou eficiente. Ora, eu uso o contragolpe por quê? Porque eu sei que nos poucos contragolpes que eu tiver, eu vou fazer o gol. Então, se na verdade tiver 4 contragolpes e eles não acontecerem nada nessa jogada de contragolpe, a mensagem não vai ser tão eficiente assim. Isso é muito importante. O controle mental da partida contra a equipe argentina como a do River é muito importante. Eu diria que se o Palmeiras ao menos não igualar, né, na força mental ao River nesses confrontos, o Palmeiras será eliminado. Por quê? Porque o River é a equipe que mentalmente é a equipe mais forte da América Latina. Então, nesse sentido, o Palmeiras precisa ter muita eficiência no seu jogo, tanto defensivo como no seu jogo de contragolpe. Não pode cometer muitas falhas, então precisa ter muito foco. Não pode entrar contra o River como entrou no primeiro jogo contra o América. Se fizer aquilo, se entrar da mesma forma, vai ser trucidado no jogo de ida e nem vai precisar jogar na volta, né? Porque poderá ser eliminado mesmo na Argentina. Então precisa jogar como fez no jogo de volta contra o Coelho, entendendo o que era aquela partida. No primeiro jogo parece que estava dormindo em campo o Palmeiras.
No segundo jogo parece que realmente entenderam o que era aquele jogo. Ora, este jogo contra o River é ainda mais importante. Eu diria que talvez seja o mais importante dos últimos 10 anos. Por quê? Porque se trata de uma final de Libertadores para o Palmeiras. Ora, não é a final da Libertadores, é só semifinal. Não, se trata de uma final de Libertadores para o Palmeiras. Porque o River é o adversário mais complicado para todo mundo nessas semifinais da Libertadores. Então se o Palmeiras passar por essa final, aí virá a outra final da Libertadores. Mas essa é a final. Não existe o outro jogo, não existe a outra final. Esta é a final. Este jogo contra o River. Então o Palmeiras vai precisar de foco, vai precisar de dedicação, vai precisar de eficiência no seu jogo, vai precisar mostrar, sobretudo, que está dominando aquilo que faz, que sabe muito bem o que estará fazendo dentro de campo. Se fizer isso, corre o risco, sim, de conseguir vencer o River, superar a equipe argentina e passar a final da Libertadores. Eu, sinceramente, acho que o River é o grande bicho-papão dessa Libertadores. Mas lá na Argentina, eles falam que o Palmeiras é o principal adversário da Libertadores, o mais difícil também, o mais difícil que eles poderiam encarar, né, de todos os semifinalistas, é o Palmeiras. Mesmo tendo o Boca aí pela frente, mesmo o Boca também disputando aí as semifinais, ainda assim, no River, eles acham que o Palmeiras é a equipe mais difícil dentre os três que eles poderiam encarar. E eu também acredito nisso. Acho que o Palmeiras é sim uma equipe muito difícil para esse River. Precisa levar isso, precisa mostrar desde o primeiro minuto do confronto para o River que de fato o Palmeiras é sim um adversário dificílimo para eles. Não pode facilitar. Acho que não é impossível e se o Palmeiras conseguir um bom resultado no jogo de ida, pelo menos empatar sem levar gols, já terá condição sim. Terá condição sim, por que não, de superar o River e chegar à final da Libertadores. Estou torcendo para isso, porque a torcida do Verdão merece chegar à final da Libertadores de América e por que não conquistar esse sonhado bicampeonato da Libertadores de América. É isso. Obrigado pela gentileza de terem visto este vídeo até o final.